Oh, Alcide Freitas, bom dia, filhão, meu pai. Olha só, meu pai, chegando aí perto dos 112 anos, ele tá no Facebook, gente. Que maravilha, né? Um abraço aí pro meu pai. Deixa eu compartilhar um pouco a palavra aqui, senão a gente vai ficar só conversando, batendo papo. Por falar em conversar e bater papo, deixa eu te contar uma coisa. Você vai poder mandar para mim no WhatsApp, para a gente participar do programa. Vamos te separar um espaço. Duas coisas. Você pode enviar perguntas ou você pode enviar um testemunho. Eu gosto mais de testemunho, mas pode enviar perguntas também. Você que tem aí meu WhatsApp, né? Você vai mandar. Se você tem meu WhatsApp, você vai mandar já. Se você não tem, eu vou passar um número do WhatsApp para você. Depois eu vou deixar na descrição. Não tem problema, tá bom? Se você não anotar aí. É 18 9 9611 0971. 18 9 9611 0971. Você vai escrever um testemunho ou vai fazer uma pergunta e a gente vai estar trabalhando aqui sempre que a gente puder. Bom, eu quero ler uma passagem da palavra de Deus para poder fazer a oração com você, por você. Aí depois a gente bate mais papo aqui, tá bom? A Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 26, eu tenho aqui já separado, eu tenho a Bíblia aqui, mas eu tenho separado aqui já o texto no notebook, então eu vou ler daqui, tá? A letra é maior. A gente vai chegando numa certa idade, depois que a gente passa dos 28, e eu vou falar a verdade, eu já passei dos 30. Não queria falar não, tem gente que não acredita, mas eu já passei dos 30, aí é melhor a letra maior aqui. Bom, diz assim, olha essa passagem em João, capítulo 21, versículo 2 ao 6. Você vai ouvir aí. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse Simão Pedro, eu vou pescar. Aí disseram eles, também vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que eram Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus, filho, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhe disse, lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Bom, meditar um pouquinho bem rápido nessa passagem, é uma passagem bem conhecida, tá? E ela diz assim, que os discípulos foram trabalhar. A noite inteira, a pescaria era o trabalho deles, eles eram profissionais da área. Não é aquele pescador final de semana, igual o Renner ou o Reni, o esposo da Graciana, vai final de semana, tenta pegar um peixinho, não consegue. Não, eles eram pescadores profissionais. Tá? E Pedro disse assim, vamos pescar, e entraram logo no barco. Bom, se eles eram profissionais e eles iam pescar, eles foram com um propósito, pescar, apanhar peixes. Na vida da gente, eu gosto de ir lendo assim, fazendo um paralelo e olhando de forma análoga ao texto da Bíblia para os dias de hoje. Na nossa vida, não basta ser um profissional, não basta estar vivo, a gente tem que ter propósito. Você está vivo, eu sei, tem até um glória a Deus aí no grupo, mas tem que haver um propósito. O propósito é aquilo que você deseja, o que você quer. É preciso ter um sonho, há um alvo. O alvo é aonde você quer chegar. Eu ouvi uma frase uma vez, eu esqueci agora o escritor, que diz assim, o homem que não tem um sonho para viver, ele está pronto para morrer. Então é preciso ter um sonho. O sonho, o propósito, o alvo, é aquilo que faz você levantar todas as manhãs. É aquilo que faz você acordar disposto para enfrentar um dia de trabalho, às vezes uma dificuldade, às vezes os problemas. Nós estamos vivendo aí numa pandemia de coronavírus, algo que nós só víamos em filmes, ter que ir nas ruas de máscara. Quem imaginaria que nós passaríamos por isso? Então, é importante em meio a tudo isso ter propósitos, sonhos, alvos, porque senão a gente fica só olhando para as palavras de morte e a gente morre junto. Porque a morte não é uma experiência que acontece no fim da vida. A morte é uma experiência no nosso cotidiano. A morte é quando alguma coisa dentro de você morre, inclusive, principalmente, os teus sonhos.
Quando a gente passa pela luta, pelo vendaval, pela tempestade, mas a gente tem um sonho, o sonho é que faz você ficar de pé em meio a essa tempestade, em meio a essas dificuldades da vida. Então é preciso ter um alvo, é preciso ter um propósito. E eles tinham um projeto naquele dia de pescar. Mas apesar da experiência deles, apesar da experiência de Pedro, eles trabalharam a noite inteira, mas não apanharam nada. A noite inteira trabalhando, mas não apanharam nada. Não apanharam, eu olho para isso e fico pensando, eles pescando a noite inteira, experiente, mas não apanharam nada. Que paralelo eu posso fazer com hoje? É que às vezes não basta apenas a nossa experiência ou a nossa força ou esforço humano, embora é fundamental a sua parte. Deus nunca vai fazer a parte dele enquanto você não fizer a sua, tá? E esse esforço que nós fazemos muitas vezes, ele é insuficiente quando ele é baseado apenas na força humana. Eles trabalharam, contaram com a experiência que eles tinham, mas não haviam apanhado nada, mesmo com um projeto, com um propósito. Alguma coisa não estava indo muito bem. Não apanharam nada. E quando estava já amanhecendo, a Bíblia diz que ao clarear da madrugada, Jesus Cristo chega na praia. Jesus Cristo chega na praia. Eles pescaram a noite inteira, Jesus deixou eles lá. Hora que começou a amanhecer, Jesus apareceu na praia. O que te lembra isso? Que versículo te lembra? Jesus aparecendo logo pela manhã, em que havia uma noite frustrada de trabalho. É claro que a gente lembra logo do Salmo 30, versículo 5, que diz assim: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. E por falar em choro, meu irmão, minha irmã, você que está comigo aí no programa Bom Dia com Fé, a gente sempre vai ter uma palavra de fé para que você tenha um bom dia com fé. E por falar em choro, às vezes nós choramos. Quem sabe você tem passado por dificuldades na vida ou passou por problemas recentes em que você não controlou as lágrimas e elas caíram, rolaram na tua face. Quem sabe você chorou no teu quarto. Quem sabe você tem chorado sozinho, às vezes desesperado e às vezes com esperança. Você dobra o seu joelho e começa a falar com Deus. E você chora sozinho. E às vezes você para e pensa, não adianta falar com ninguém. E eu vou falar só com Deus. Aí você chora trancada no seu quarto. Talvez à madrugada, quando todos estão dormindo. Aí você pensa assim, mas aí ninguém está vendo o meu choro. Engano seu. Deus não só está vendo o seu choro, como está mandando um anjo colher no seu odre. E Deus então tem abençoado você. As suas lágrimas na presença de Deus, elas não são em vão. Elas vão nutrir, se for lágrimas de fé, lágrimas de arrependimento, lágrimas de sonhos, elas vão nutrir a sua fé e abençoar você. E Deus tem visto. Me ouvir agora falando sobre isso, lembrando do seu choro, é Deus dizendo, eu tenho olhado para você, eu tenho visto você, eu sei quando você chora. E eu quero dizer para você, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. O nosso Deus é maravilhoso. Glórias a Deus. A Ele seja toda a honra e a Ele seja toda a glória. Ao clarear da madrugada, Jesus chegou na praia e eu quero profetizar sobre a sua vida. Jesus está chegando aí na sua praia. A sua noite intensa, densa, difícil, escura está chegando ao fim. Não quero desanimar você, mas outras noites virão, porque isso é a vida. Vem dificuldade, vem problema, a gente vai enfrentando, vai lutando. Deus nunca prometeu livrar você, ou melhor, livrar Noé e sua família do dilúvio, mas Ele prometeu dar livramento no dilúvio. Deus não vai livrar você dos problemas, para isso só partindo e estando na glória, mas Ele vai te dar livramento em meio aos problemas, em nome de Jesus. Quando Jesus chegou na praia e viu que eles estavam cansados, extenuados, Jesus perguntou assim, vocês têm alguma coisa para comer? E eles disseram, nada. Senhor, trabalhamos a noite inteira, mas não apanhamos nada. É interessante,
Isso me lembra outra passagem da Bíblia, do Salmo 127, que diz que sem Deus todo esforço é inútil, que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Eles não tinham nada, né? Mas eles responderam com uma certa tristeza, porque eles estavam experimentando o fracasso naquele dia, naquela manhã. Porque eles eram acostumados a apanhar peixes, voltar para casa com alimento, voltar para casa com o sustento, porque dali vinha o pão de cada dia, o trabalho deles. Esse fracasso, esses que eles estavam experimentando, representa umas pessoas, representa um povo que vai na igreja muitas vezes, ou que, quem sabe agora não dá para ir na igreja, mas vive de live, live para cá, live para lá, live para cá, live para lá. Esses dias eu estava rindo sozinho, era bem tarde da noite, eu vi um stories de uma irmã que estava escrito assim: eu estava com sede, queria ir lá na cozinha tomar água, mas fiquei com medo de chegar lá e encontrar uma live. Mas é bastante live, né? Que bom, que Deus abençoe você com as lives que você tem participado. Mas às vezes você participa de tantas lives na igreja, mas não tem experimentado ou vivido a provisão de Deus. Assim estavam os discípulos, trabalharam bastante, mas não estavam experimentando a provisão de Deus. Só abrir um parênteses aqui para dizer para você que daqui a pouco eu vou estar orando. Então pode colocar o nome aí das pessoas que você quer o pedido de oração. E lembrando que para você concorrer e ter esse livro, que nós vamos sortear daqui a pouco, é importante que você compartilhe. Quem compartilhou é que vai participar do nosso sorteio. Daqui a pouco não, né? Quinta-feira eu faço o sorteio. Bom, quando Jesus Cristo chegou na praia, aí as coisas mudaram. Jesus logo deu uma palavra e uma direção. Ei, meu irmão, aqui está o segredo da bênção. A palavra de Deus, a direção de Deus. Quando Jesus olhou para os discípulos, para a multidão, e ele viu a multidão assim perdida, e ele disse assim: olha, esse povo está desorientado, como ovelha que não tem pastor. Ovelha que não tem pastor é desorientada, não sabe para onde ir, não sabe para onde vai, não tem proteção. Então, estava faltando orientação. E Jesus nos dá orientação através da sua palavra. Aí Jesus chegou e deu uma palavra para os discípulos. Ele diz assim: olha, vamos fazer o seguinte, pegue a rede de vocês, volte novamente para o mar, né? Alguns já estavam lavando a rede, mas ele falou: lance a rede novamente. Agora vocês vão lançar à direita do barco. Aí eles falaram assim: Senhor, eu fico imaginando, né? A gente não quer assim chatear o Senhor, mas nós já lançamos para a direita, para a esquerda, para trás, para frente, a noite inteira, Senhor, lançando essa rede. Aí Jesus foi categórico, ele afirmou com uma palavra profética. Ele disse assim, ó: lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles quietaram, pensaram. Exista, talvez você tenha. Bom, voltou aqui, né? Vou esperar você ir voltando aí. Aqui já temos vários pedidos de oração. Daqui a pouco eu vou. Enquanto a internet, você vai voltando? Tá voltando aí? Então o pessoal tá voltando já, né? Pra gente continuar. Depois eu vou ler as mensagens, tá bom? Então vamos continuar? Bom, continuando aqui, você que está voltando com a gente, persistente, hein? Fé, bom dia com fé. Fé é assim, a gente persiste, a gente insiste, a gente não desiste, porque só quem insiste alcança as bênçãos do Senhor. Eu estou achando que essa internet caindo já é um teste para a nossa fé. E você que continua aqui está sendo aprovado. Glória a Deus. Aleluia. Bom, eu dizia eu, como diz o pessoal do Chaves, Jesus deu a ordem, uma palavra profética: lançai a rede à direita do barco e achareis. Aí eu quero então falar um pouco sobre essa palavra de Jesus. Talvez você tenha lançado a rede para todos os lados, mas não tenha alcançado, não tenha conquistado, não tenha obtido sucesso. E talvez você é aquela pessoa que já decidiu: para eu ter vitória, eu tenho que mudar de cidade, eu tenho que mudar de país, eu tenho que mudar de planeta.
Ah, pastor Cid, a minha cidade aqui passei por tanta humilhação, aqui no meu bairro tanta humilhação. Eu já tentei tantas coisas, não dá certo. Lance a rede novamente. Continue lançando a rede. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Lance a rede à direita do barco e você vai encontrar. Continue lançando a rede e você vai achar. Quando Jesus disse, lance a rede e você vai achar. Lançai a rede e achareis. No mesmo lugar em que eles haviam fracassados, no mesmo lugar que eles estavam extenuados, cansados, eles lançaram a rede. E quando eles lançaram a rede, eles pegaram tantos peixes, mas tantos peixes, que a Bíblia diz que eles não conseguiam puxar a rede. Eles tiveram que pedir ajuda para outro barco lá do outro lado para vir ajudá-los, porque tinha muito peixe. Quero falar duas coisas, sobre eles acharem e sobre chamar o outro barco, rapidinho. Sobre eles acharem, preste atenção, eles não tinham lançado a rede a noite toda no mesmo lugar, e eles não tinham achado, o mesmo lugar em que eles fracassaram, eles acabaram de ter uma grande vitória. Então eu quero profetizar sobre a sua vida, no mesmo lugar que você fracassou, no mesmo lugar que você foi humilhado, no mesmo lugar, Deus vai exaltar você. No lugar de vergonha, tereis dupla honra. No lugar de vergonha, tereis dupla honra. Lance a sua rede, não desista, não pare, porque você vai encontrar. Lance a rede à direita do barco e achareis. O diabo certamente tinha naquela noite espalhado os peixes, mas quando Jesus Cristo chegou, ele reuniu os peixes. Os peixes simbolizam a bênção de Deus sobre a sua vida aqui na nossa conjectura. Então, eu tenho certeza que Deus já está reunindo muitas bênçãos sobre a sua vida, que você possa viver essas bênçãos de Deus em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu tenho para compartilhar com você aqui nessa manhã, para que eu possa fazer a oração e conversar um pouquinho também com você. Amém? Eu vou orar por você, esperar as pessoas terminarem aí e nós vamos orar. Não se esqueça, tomando aqui o meu leite gelado enquanto a gente espera para a oração, com chocolate. Algumas pessoas preferem Toddy, outras preferem Nescau. Qual que você prefere? Eu não gosto do Nescau, ele não tem sabor, isso eu prefiro o Toddy. Mas como eu gosto de leite gelado, o Nescau dissolve bem, o Toddy não. Aí eu tomei um caminho, uma medida paliativa. Agora eu só uso o achocolatado Três Corações. Não é um Toddy, mas tem um sabor parecido. Não é um Nescau, mas dissolve no leite gelado. Três Corações. Vai patrocinar o Pastor Cid. Vou entrar lá em contato com o pessoal. Vamos lá, meus amados. Vamos orar, lembrando que ainda dá tempo, tá? Você pode compartilhar a live para ter o sorteio do livro. Vou entregar, sorteio vai ser quinta-feira no nosso programa, depois de amanhã. E você pode mandar perguntas e você pode mandar também testemunho. Se você já tem meu WhatsApp, você manda naquele que você tem. Se você não tem, 18 99611 0971. Eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Eu vou deixar também o nosso canal no YouTube. Deixa eu fazer uma pergunta. Você ainda não é inscrito no canal do Pastor Sidney Luiz? Que coisa feia, meu irmão. Você não está ajudando, não está compartilhando a palavra lá? Vou falar nada não, eu vou esperar você tomar posição. Bom, vamos lá para a oração? Tenho certeza que as pessoas cujo nome você colocou aqui serão visitadas por Deus, mesmo não estando sabendo. E eu quero abençoar sua vida. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Grandioso Deus, Tu és o Criador dos céus e da terra. Tu criastes os anjos, arcanjos, serafins e querubins. O Senhor é autor da vida eterna, o conservador de todo o gênero humano e doador de toda graça espiritual. Não há Deus tão grande como Tu, nenhum só. Tu és o único digno de toda adoração.
Nada foge do teu poder. Nem as folhas das árvores se movem se não for pelo teu poder. E a tua graça e a tua misericórdia têm estado sobre as nossas vidas. E meu Deus, eu quero entrar agora em tua presença mais uma vez nesse dia. E eu entro em nome de Jesus, pelo novo e vivo caminho, o sangue de Cristo. E eu entro para interceder por esta pessoa que está ouvindo essa oração agora, ao vivo, e aquelas que vão ouvir gravadas, mas que elas recebam da mesma forma a tua bênção. A primeira coisa que eu peço, Senhor, é para que esta pessoa tenha agora um pressentimento maior da tua presença no coração dela agora. Que ela tenha a presença do Senhor, que ela tenha esse sentimento da tua presença, porque ele vai aumentar a sua coragem, dar mais ânimo, aumentar a tua fé, para que ela tenha essa certeza de que o Senhor está com ela. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço que venha abençoar cada pessoa que está participando agora. Eu peço que o Senhor venha abençoar os nomes que aqui foi colocado. Cada nome, Senhor, que foi colocado aqui. Meu Deus, alcance eles agora, leve libertação, meu Pai. Que os teus anjos possam visitar, trazendo cura, libertação. Que ele possa trazer salvação a esta casa. Meu Deus, eu oro sobre essas vidas em nome de Jesus. Receba a bênção de Deus aí na sua casa, aonde você está, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.